Bom dia, em nome da MGP do Brasil, que é a gestora da marca Elanto no Brasil, responsável pelo desenvolvimento, pela importação, distribuição e pós-venda da marca Elanto no Brasil. Nós vamos nesse vídeo continuar o treinamento dos fogões Elanto. Então essa é a segunda parte. A gente teve a primeira parte, onde a gente falou das principais características construtivas, inox, queimadores. E nessa segunda parte a gente vai falar exclusivamente do painel de controle e das funções do forno elétrico multifunções, das 9 funções. Então vamos iniciar aqui através do painel de controle. Então no painel de controle a gente consegue fazer o acesso aqui, né, a gente tendo uma visão geral do painel, desse painel que é utilizado no fogão profissionale e no fogão profissionale e no fogão Nero-Argento. Na linha Artigiano, ele não possui o painel digital, então ele tem um controle de tempo manual. Para acessar o menu, então quais as funções ou quais ajustes a gente tem nesse painel digital? Acessando aqui em cima no lado esquerdo, acesso ao menu, pressionando por 2 segundos. Primeiro ícone que vai acender, vai habilitar, é o bloqueio do painel. Então esse bloqueio do painel serve para quando você está fazendo uma operação e você quer manter o painel bloqueado para que ninguém altere os ajustes, né? Ou até mesmo quando você não está utilizando o forno, quer que ele mantenha-se bloqueado, você consegue fazer esse acesso aqui. E é simples, então mantém pressionado o acesso do menu por 2 segundos, ele começa a piscar o símbolo do cadeado, ele vai aparecer lá o cadeado piscando e aqui no display aparecendo ON. Se eu quiser alterar, eu aperto a tecla mais, ele vai aparecer lá OFF. Aguarda 5 segundos, o painel desabilita ou bloqueia, mantendo o símbolo do cadeado aparecendo no painel durante todo o período que o painel estiver bloqueado. Você não consegue fazer nenhum ajuste de tempo de função no forno. Para desativar, mesmo procedimento, vai acessar aqui, segurar por mais de 2 segundos a função menu. Esse daqui, o símbolo vai voltar a aparecer e aqui vai estar aparecendo ON no painel. Aí você vem na tecla menos, ele vai aparecer OFF. Você aguarda 5 segundos ou vem aqui, pressiona menu, automaticamente ele admite a função ajustada. Tem um vídeo aqui para demonstrar isso, né? Então, ativando, apareceu piscando, off. Então, vou lá no mais, ele apareceu on, quer dizer que ele ativou a função de bloqueio. Apareceu o relógio e o painel está bloqueado. Se eu quiser desbloquear, mesmo procedimento, aperto o menos, off, ele desliga o bloqueio do painel. Indo para a próxima função, o próximo ajuste que eu consigo fazer no painel, é a função do relógio. Então, como que eu vou ativar? Ativei 2 segundos, entra na função do cadeado, que é o do bloqueio, vou apertar mais uma vez, por isso está vindo mais uma vez, ele pula para a segunda função, que é o relógio. Então, o relógio, ele é de 12 ou 24 horas. 12 horas vai aparecer o AM/PM, se for ajustado 24 horas, não vai aparecer nada. Como que eu faço isso? Então, quando eu tiver aqui piscando, se eu manter pressionado aqui por 5 segundos, eu vou habilitar. Se ele é 12 horas, ele vai passar a ser 24 horas. Se ele está 24 horas, ele habilita o 12 horas. O 12 horas vai aparecer lá AM, que é pela manhã, e PM, que é à tarde e à noite. Então, vai ser dessa forma. Quando aqui estiver piscando e eu somente pressionar levemente o mais e o menos, ele vai corrigir a hora ou ajustar a hora. Quando tiver ajustado, eu posso aguardar 5 segundos e ele vai admitir aquele ajuste como correto, ou eu venho aqui no menu para sair e ele mantém o último ajuste corrigido, o último ajuste lançado. O terceiro ajuste que eu consigo fazer no painel é o ajuste do tom da campainha, né? Ou o volume do sinal sonoro, do bip. Então, como que eu vou fazer?
Mesma coisa, pressiono por 2 segundos, ele vai aparecer o cadeado, pressionei uma vez, vem no relógio, pressionei a segunda vez, esse alto-falante aqui. Então vai aparecer lá B1 que é o baixo, B02 é o médio, B03 é o alto. Então esses são os tons, né? Acessou, B01, B02 ou B03. Avançando aqui, a gente vai para o quarto ajuste, né? Que é o brilho do display. Então, o brilho do display, assim como o tom ali, eu vou ter também a intensidade desse brilho, eu vou conseguir ajustar em 3 intensidades. O D01, que é o baixo, o D02, que é o médio, e o D03, que é o mais alto, ou um brilho mais forte. Então, você também consegue ajustar aqui a intensidade do brilho do painel. Agora a gente vem para a parte de baixo, né, que é a parte de ajuste dos tempos. Assim como na parte superior, a parte de baixo também. Mantenho pressionado por mais de 2 segundos o símbolo do relógio aqui. Ele vai me ativar esta função aqui, ó, esse símbolo, que é o primeiro símbolo que aparece embaixo no painel. O que esse símbolo demonstra, só para vocês entenderem? Que ele vai iniciar o tempo e vai finalizar. Então, esse é o tempo de cocção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o tempo de cozimento, seja ele lá 20, 25, 30 minutos. Ajustei esse tempo, espero 4, 5 segundos, ele automaticamente começa a fazer a contagem regressiva. Quando chega no final do tempo ajustado, ele desliga o som ou desliga o forno e toca o bip, informando que o tempo ajustado foi encerrado. E o tempo máximo para ajuste de tempo para uma cocção são de 10 horas. Caso eu queira complementar, eu tenho um outro segundo tempo, que é o tempo de cocção futura, que mesma ativação, ativo 2 segundos, ele vai aparecer ali o primeiro símbolo, eu vou programar o tempo de cocção, vamos supor 40 minutos, e só que eu não quero iniciar agora essa cocção. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou sair de casa de manhã cedo e retorno ao meio-dia, às 12 horas. Eu quero que esse prato, esse alimento que estou deixando no forno, esteja aquecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar a função, ajustar a temperatura e vou ajustar o tempo. Ajustei 40 minutos. Quando eu ajusto 40 minutos e avanço para essa segunda posição aqui, o que vai acontecer? No display vai ser mostrado os 40 minutos adicionados à hora do momento que você está ajustando e vai ficar piscando aquela hora. Aí você vem na tecla mais e vai avançando essa hora, vamos por até 12 horas, que é a hora que eu vou chegar em casa. 12 horas é a hora que vai finalizar a cocção e o forno vai desligar. Finalizando isso, como que o forno vai funcionar? Eu tinha ajustado 40 minutos, então 40 minutos antes das 12 horas, ou seja, 11 horas e 20 minutos, o forno entra em funcionamento. De que forma? Na função que você ajustou e na temperatura. Ele vai pré-aquecer e vai aquecer durante 40 minutos, sendo que às 12 horas esse tempo de cocção vai ser encerrado, tocando uma campainha e finalizando, desligando totalmente o forno. E a terceira função de tempo que a gente consegue é o ajuste de um temporizador. Esse temporizador é aquele temporizador que no final não desliga, né? Então, é um ajuste de tempo que você vai utilizar quando está fazendo uma receita que você ainda não tem domínio, não sabe exatamente quanto tempo eu necessito para concluir ela, ou você vai utilizar esse tempo intermediário, essa sineta, esse temporizador. Vamos supor que você está fazendo uma carne ou um alimento que precise cobrir ou precise colocar um molho, um caldo depois de um certo tempo de cocção. Você consegue ajustar esse temporizador, que ele vai ser intermediário e no final ele não desliga. Ele tem um sinal sonoro e no final ele soa o sinal sonoro, mas não desliga o forno. E também tem um tempo máximo ajustado de 10 horas.
Concluindo a parte do painel, o que nós temos aqui? Os indicadores do forno. Então, esse primeiro indicador dentro do display do painel, que é o indicador de funcionamento do forno. Então, quando esse sinalzinho, esse quadrado com esse símbolo central aqui estiver aceso, o que ele está indicando? Ele indica que o forno está em funcionamento, ou tem um tempo ajustado, ou está funcionando em plena carga, em pleno funcionamento. Quando esse aqui estiver apagado, ou seja, se eu estiver mostrando o painel, quer dizer que o forno está desligado, não tem nenhum tempo, nenhuma função ajustada. Já do lado direito, esse símbolo de um termômetro aqui indica a temperatura. Quando ele está aceso, ele está indicando que o forno está com a temperatura em elevação. Quer dizer, as resistências daquela função que você selecionou estão ligadas. Se tiver apagado, quer dizer que a temperatura já foi atingida e as resistências foram desligadas. Veja como funciona. Então, aqui eu tenho o símbolo da temperatura aceso e o forno está ligado, né? Quando atingir a temperatura ajustada, ele vai se apagar, aqui indicando que a temperatura foi atingida. Então, concluindo essa parte de ajuste do painel, a gente vem aqui para o forno, né? Então, quando a gente olha esse forno de 140 litros aqui do forno multifunção, né? A gente tem aqui o posicionamento das resistências. Então, porque a gente vai ver isso lá na simbologia no botão de funções. Então, resistência superior é esse tracinho na parte superior, resistência inferior, né, é uma resistência do grill infravermelho, que é esse símbolo aqui que é demonstrado lá no manípulo. Eu vou ter a lâmpada, a convecção, que é o ventilador que a gente tem no fundo do forno, que vai fazer a circulação e estabilização de temperatura, deixar a temperatura homogênea no forno, e a resistência circular, que ela fica em volta do ventilador, daquela convecção no fundo do forno. Concluindo isso, a gente vem para as 9 funções do forno, né? Então, tanto o forno artesiano, o profissional e o Neragento possuem a mesma configuração, ou seja, 9 funções. Quais são elas? A primeira função é a função iluminação, levedação. Não preciso ajustar a temperatura. Para que eu uso essa função iluminação, levedação? Então, quando eu necessito fazer levedação de pães, de massas, né? Normalmente a temperatura ambiente influencia diretamente na qualidade da levedação. Então, nas cidades mais frias, né, nas regiões mais frias, onde a temperatura é baixa, né, abaixo de 20 graus, 15 graus, 10 graus, esse forno, como ele foi desenvolvido na Itália para regiões frias, essa função é exatamente para atender a esse tipo de consumidor, onde ele vai colocar a massa do pão, a massa da pizza, que vai precisar fazer a levedação, e vai colocar nessa função, ligar a lâmpada, deixar ali fazer a sua levedação ali por 2, 3 horas, o tempo que for necessário, numa temperatura basicamente controlada acima de 20 até 25, 26 graus, somente com a lâmpada aquecendo o interior. Então, um leve aquecimento somente com a lâmpada. A segunda função é a função que tem esses 2 tracinhos, que é a resistência superior e a resistência inferior, que a gente chama de cocção convencional. Então, eu vou ajustar ali de 50 a 250 graus. E o que é uma cocção convencional? Onde o alimento que eu estou fazendo a cocção, ele precisa de um calor uniforme, vindo de cima e de baixo. Qual é esse tipo de alimento? Pode ser pão, biscoito, bolachas, pão de queijo, né? Então, são alimentos que precisam de uma temperatura constante, inferior e superior. A terceira função é só a resistência inferior, cocção inferior. Qual a diferença dessa para de cima? Essa é para aquele alimento de maior densidade. Por exemplo, se eu vou fazer uma lasanha, que eu primeiro preciso cozinhar ela, para que todo o conteúdo da lasanha chegue no ponto, ou fervendo, ou cozinhando, para depois finalizar ela. Ou eu estou fazendo
um frango, um peru, um pernil, uma costela que vai cozinhar por mais tempo, sei lá, por 1, 2, 3 horas, sem precisar de finalização. E daí lá próximo da finalização a gente muda para uma função de grill ou uma outra função convencional, dependendo do estilo do alimento ou o tipo de acabamento que vai ser necessário. A quarta função é só a resistência superior ou um grill leve. Então, esse aqui é um calor não tão intenso quanto o grill, bem menos. E qual que é a finalidade dele? É ser, aquele arroz de forno, aquela macarronada que você só colocou um queijo por cima e você quer somente derreter o queijo, somente dar um leve aquecida, né? Dar aquela leve aquecida num pão, né? Pão, não quer tostar, não quer gratinar. Você pode usar essa cocção superior, né? Exatamente para fazer esse leve aquecimento. Já é diferente da função 5, que tem esses triângulos, esses estalactites aqui, né? Na parte superior. Aqui eu tenho uma resistência potente que ela aquece, ela gera infravermelho, que serve para fazer o churrasco, né? Para mim fazer aquela picanha em 15 minutos, né? Fazer um espetinho ou fazer um acabamento numa peça, seja ela num peru, num frango, né? Deixar aquele dourado, aquele gratinado bonito, ou até numa panceta de porco, um pernil, fazer aquele gratinado. Na função 6, que é o super grill mais o ventilado, o acréscimo da convecção do ventilado, ele vai deixar a superfície do alimento mais crispy. Então, se eu estou fazendo aquele frango, né, aquele peru ou aquela carne de porco e gosto daquela superfície bem crocante, bem craquelada, né, bem crispy, eu vou usar essa função 6 aqui, super grill com grill ventilado. Indo para a função 7, é a cocção convencional, ou seja, similar à função 2, com a convecção. Então, é mais a convecção. Então, a convecção adicionada à função convencional, o que eu vou fazer nessa função? O que eu posso fazer? Os mesmos pratos que eu faço na convencional, só que eu posso fazer 2 ou mais pratos ao mesmo tempo. Eu posso usar a mesma temperatura e fazer ao mesmo tempo um bolo e um pão, né? Ou pão de queijo e um pão. E ao mesmo tempo eu uso o mesmo compartimento do forno, a mesma temperatura para fazer esses alimentos. Já na função 8 é o turbo ventilado. Então, o turbo ventilado é essa resistência circular de alta potência que está dentro do forno. Eu diria assim, essa é a função mais quente do forno. É aquela função que você pode pré-aquecer rapidamente o forno, mais rápido que todas as funções. E nessa função é aquela função super especial, onde você consegue ao mesmo tempo fazer duas receitas. Eu consigo fazer um bolo e uma carne, ou seja, alimentos diferentes ao mesmo tempo. Um peixe e um bolo, né? Desde que sejam a mesma temperatura, eu consigo fazer eles ao mesmo tempo sem misturar cheiro nem sabor, né? Por causa dessa resistência circular que está ativada ali, ela não vai deixar com que esse cheiro e esse sabor se misturem durante a cocção. E na função 9, a última função, que é a função de degelo. Nessa função eu também não preciso ajustar a temperatura, porque o que vai ser acionado? Somente o ventilador, ou seja, a convecção interna do forno. Isso vai fazer com que o degelo, aquele alimento que eu vou colocar dentro do forno, com essa ventilação, vai acelerar o processo de descongelamento, o processo de degelo do alimento que está sendo colocado dentro do forno. Então, essas são as 9 funções que variam, ou seja, essa variação de utilização que dá a flexibilidade para o uso de um forno elétrico, né? Então, onde eu tenho 9 funções e dependendo de cada prato ou cada tipo de alimento, eu posso usar uma, duas ou até 3 funções para complementar essa receita. Então, aí vai ter a habilidade e a versatilidade de uso das funções. Então, nesse vídeo que nós apresentamos aqui, concluímos
o ajuste do painel e das funções do forno multifunção elétrico. A MGVP agradece a todos por assistir esse vídeo e contamos com vocês